Diabetes, qual exercício é melhor? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre alimentação saudável, exercício físico e antidiabéticos orais e insulinas no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você que tem diabetes a conviver melhor e feliz mesmo tendo diabetes. Eu sei bem quais são os perrengues que você passa, afinal, eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, então o seu desafio é o meu desafio. A ideia da Live D20 é sempre trazer conhecimento, né, para que cada vez mais você que convive com diabetes possa sim ter noção de como se tratar cada vez melhor, se apoiando nos pilares do tratamento do diabetes, que são a parte medicamentosa, antidiabético oral que você use, se você tem diabetes mellitus tipo 2, ou mesmo se você tem diabetes mellitus tipo 1, muitas vezes tem o antidiabético oral associado aí à insulina de ação rápida ou de ação prolongada, ou insulinas de muito longa duração, ou mesmo, né, também a parte da alimentação saudável, que a gente tem que lembrar que não adianta a gente se restringir demais de algum nutriente que pode fazer falta depois para o nosso corpo e, claro, comprometer a nossa saúde. E principalmente também, né, o exercício físico, que é algo tão importante aí para o tratamento do diabetes. Então, para responder, né, a pergunta de hoje aí, diabetes, né, qual o melhor exercício? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: primeiro, por que o exercício ele faz parte do tratamento de quem tem diabetes? Não é? Qual que é o papel do exercício no tratamento do diabetes? Uma coisa tem que ficar muito clara para vocês. Se você tenta tratar o seu diabetes somente controlando a alimentação, talvez por um período você até consiga, mas a médio e longo prazo, raramente a gente consegue aí um bom tratamento. Não se consegue. A mesma situação, eu vou tratar o diabetes só tomar um medicamento ou só aplicar insulina. Não adianta. Então, algo que a gente precisa entender, ou também, né, o último pilar aí, que é o exercício, não adianta querer tratar o diabetes somente fazendo exercício. Eu vou comer o que eu quero, vou aplicar insulina, vou tomar o remédio, não interessa, e vou ficar fazendo exercício o tempo inteiro. Não vai adiantar. Então, vamos entender qual é o papel do exercício no tratamento, né, do nosso diabetes. O exercício físico, ele vai ajudar a controlar o diabetes, porque toda vez que a gente mexe os nossos músculos, a gente faz, né, o músculo, para ele mexer, ele precisa usar a energia que está ali guardada no músculo, e uma parte dessa energia ela é guardada na forma de glicose, né? Então a glicose que vem lá do carboidrato que a gente comeu, que estava no sangue, ela fica armazenada no músculo, ela é usada para fazer com que as reações químicas aconteçam no nosso corpo para que o nosso músculo consiga trabalhar. Só que o nosso corpo ele sempre busca situações de equilíbrio. Então, aquela reserva que a gente tem de glicose ali no nosso músculo, conforme a gente começa a se movimentar e ele começa a usar essa reserva, já automaticamente ele começa também a captar do sangue. Essa captação de glicose do sangue, quando a gente está em repouso, ela obrigatoriamente, para ela acontecer, precisa da sinalização da insulina, seja sendo estimulada aí por um antidiabético oral ou mesmo pelaquela insulina exógena que a gente aplicou. Então, o exercício ele vai substituir essa necessidade de sinalização da insulina. Então, o exercício por si só ele vai ajudar a controlar o diabetes porque ele remove a glicose que está no sangue. Claro que de maneira proporcional ao quanto ele está usando. Talvez isso que eu acabei de falar para você agora comece a fazer sentido. Aí você vai falar, poxa, quando eu caminho, eu percebo que a minha glicemia é baixa, mas se eu caminho, por exemplo, por um tempo maior, baixa mais. O que justifica isso? Exatamente o quanto gastou de energia no músculo. Quer dizer, caminhando por pouco tempo, vai gastar pouca energia. Caminhando por mais tempo, gasta mais energia. Então, o corpo ele tenta repor o que foi gasto. É proporcional. E o exercício, ele naturalmente é hipoglicemiante, porque ele não vai fazer sair glicose do músculo e ficar chegando no sangue. Pelo contrário, ele vai tirar do sangue e para repor no músculo que está sendo gasto. Então, esse eu acho que é o primeiro conceito que a gente, como diabético, tem que entender
de como o exercício vai nos ajudar a controlar o nosso diabetes. E uma coisa também que é bastante comum é o seguinte: poxa, eu preciso fazer exercício, nossa, mas eu estou há tanto tempo parado que eu não sei nem o que eu começo a fazer. E se eu fizer alguma coisa, eu vou ficar todo dolorido. Sim, isso vai acontecer. Porque você precisa passar por um processo que a gente chama de adaptação ao novo momento, que é você se movimentar mais, é você se exercitar mais. Então isso também faz parte do você sair do totalmente zero, não faz exatamente esforço nenhum físico e começar a fazer. Claro, sempre preocupado em fazer de uma maneira que seja seguro para você. Que uma coisa é importante, né? Como eu falei assim, coloquei lá na chamada aí da live. Diabetes, qual exercício é melhor? Nós temos que entender que nós que temos diabetes, cada um de nós temos situações específicas e cada um de nós somos um organismo. Isso tem que ser obrigatoriamente respeitado. Uma coisa que a gente tem que entender também, o exercício ele ajuda muito. Só que o exercício, o modo que vai ser feito, o quanto de exercício vai ser feito, ele é diferente para uma criança, é diferente do que vai ser feito volume e intensidade para um adolescente, para um adulto e para um idoso. Então a gente tem que lembrar que quando a gente fala de diabetes, muitas vezes é uma resposta, né, muito claro isso. A pessoa pergunta qual é o melhor exercício. Então o melhor exercício é o que eu vou fazer. Claro, para nós, a gente sempre está procurando o melhor. Isso faz parte. Só que a gente tem que entender que para cada um de nós existirá um exercício específico, uma quantidade de exercício específica, um grau de dificuldade específico de acordo com o seu corpo, de acordo com o seu histórico. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar também, né, que muitas vezes passa desapercebido isso, a criança, você pode perceber que a criança, ela brinca o tempo inteiro, ela tem uma energia que parece infindável, parece que nunca vai acabar, né? Mas pode ver que quando ele fica cansado, ele para, deita e dorme. Então, mas peraí, como é que é esse negócio? Então, essa é uma diferença muito grande que existe entre uma criança e um adulto. Né? A criança ainda, o sistema dela energético, né, que vai alimentar lá os músculos fazendo exercício, ele ainda não é semelhante ao que é o do adulto. Então, a gente como adulto, a gente consegue fazer de um jeito o exercício, fala, poxa, eu não tenho muita condição, então eu tenho, sei lá, eu tenho que fazer uma corridinha leve. Então você vai correr levinho, que é para conseguir correr uma distância maior. Ah, eu tenho que correr por pouco tempo, então você corre mais rápido, porque mesmo que canse é uma distância mais curta. Agora, a criança, ele não tem isso. Ele não consegue, por exemplo, produzir grandes velocidades, ele não consegue produzir uma grande quantidade de força. Isso vai acontecendo conforme ele vai se desenvolvendo, a partir da puberdade, da adolescência. Quando se tem uma mudança hormonal, né, no organismo, que sim, vai dar as características, né, que são chamadas secundárias, masculinas e femininas, e isso sim vai dar àquele corpo a possibilidade de também produzir aí mais força, mais velocidade e assim por diante. Então, isso a gente também tem que respeitar. Então, quando a gente fala assim, qual é o melhor exercício? Uma coisa é certa, as recomendações, seja da Sociedade Brasileira de Diabetes, da International Diabetes Federation, da American Diabetes Federation, todas essas, com relação ao exercício, elas são muito claras. Quem tem diabetes precisa procurar um tipo de exercício ou uma atividade física que ele goste de fazer. Porque o exercício, para o tratamento do diabetes, ele tem o foco de ajudar no controle metabólico. E o exercício ele passa a ser remédio. Então, diante desse prisma, né, ou desse ponto de vista, não faz sentido, por exemplo, você não gostar de natação e ir lá fazer natação. O que isso vai acontecer? Durante um período vai ter sim um resultado, mas é algo que você não gosta de fazer. Você não se sente bem fazendo. Seu filho, sua filha não gosta. E isso tem que ser respeitado. Esse é o primeiro ponto em relação ao exercício. Mas o importante é nós que temos diabetes nos movimentarmos. Dessa maneira a gente consegue tirar a glicose do sangue
e ajuda no tratamento também, que está sendo lá a somatória, né, do tratamento, o antidiabético oral, a insulina que a gente usa, a alimentação e também o exercício. Então a gente tem que ter essa somatória para ter aí um bom controle metabólico. Então, primeira coisa, identificar algo que você goste de fazer. Isso é importante. Só que a gente tem que lembrar que, por um exemplo, quem é mais velho, tem muitas vezes a opção, ou prefere, né, não gosta muito, por exemplo, do ambiente da academia, por exemplo. Então ele não gosta muito de fazer trabalho de força. Ou ele acha que, para ele, fazer trabalho de força só serve aquele ambiente. Isso não é verdade. Trabalho de força a gente pode fazer com o peso do próprio corpo. Algo que sirva de resistência. O peso do próprio corpo pode ser usado como resistência para fazer trabalho de força. O halter, que são aqueles pezinhos, ele também pode ser usado. O dumbbell, que é aquela barrinha com várias anilhas, ele também pode ser usado como parte pro treinamento de força. Só que também uma mochila cheia de livros, ela pode também ser usada para o treinamento de força. Então, precisa de algo para gerar resistência. Então, quando a gente fala de exercício resistido, que hoje é uma coisa que está bastante, tem sendo bastante divulgado, que a gente passou, eu sou uma pessoa que estudo o efeito do exercício físico no diabetes desde 1998, que foi quando eu fui fazer pós em fisiologia do exercício. Foi naquela época que eu comecei a estudar os efeitos do exercício no diabetes. E o que a gente via muito naquela época, era muito recomendado o trabalho com característica aeróbia. Né? Aquele trabalho que você move vários grupos musculares por um longo período. Por exemplo, o caminhar, o correr, pedalar, nadar. Então são atividades que você começa a fazer, continua fazendo durante um período e o tempo inteiro que você está fazendo aquilo você está se movimentando. Então esses exercícios que a gente, né, da educação física, a gente chama aí como exercício cíclico, quer dizer, ele se repete. O pedalar, eu acho que ele é muito claro nesse sentido, porque você começa a pedalar e depois você não sabe mais aonde começou, onde terminou a força que você está fazendo. Ela vai se repetindo. Né? Então, isso é chamado de cíclico. E existem os exercícios que a musculação ou o exercício de força, ele também ele é chamado de um exercício que ele é acíclico, quer dizer, ele não dá continuidade. Por exemplo, quando a gente brinca, por exemplo, de pega-pega, né? Pega-pega é uma atividade que ela é acíclica. Geralmente você está andando e está de olho ali com quem está. Aí a pessoa vem querer te pegar, você vai sair num pique desesperado. E começa muitas vezes a começar a mudar de direção para tentar despistar quem está te perseguindo. Mas os demais, que a pessoa não está perseguindo, vão num outro ritmo. Então são momentos que são diferentes. Uma hora você corre demais, daqui a pouco corre menos. E isso também na nossa glicemia, ele acaba de certa maneira dando estímulos que são diferentes. Então como eu expliquei, o corpo sempre vai funcionar da mesma maneira. Você fazendo um exercício que é cíclico, que é contínuo, ele vai fazer com que mais energia do músculo seja gasta numa quantidade maior no mesmo período de tempo e, consequentemente, vai remover uma quantidade maior também do sangue. Diferente, por exemplo, de um exercício, como eu falei do pega-pega. Na hora que você está correndo super rápido, você está gastando muita energia. Na hora que você está andando, você está gastando pouca energia. E aí fica nesse, uma hora gasta mais, uma hora gasta menos, e assim por diante, mas a somatória no final também vai fazer com que o músculo, quando estava andando, tirou menos glicose do sangue, quando estava correndo, tirou mais glicose do sangue. Dentro dessa situação, a gente tem também vários outros tipos de atividade. E uma que eu vi acontecer, né, que trouxe muito benefícios, né, bastante conhecimento com relação ao tratamento do diabetes, que foram os trabalhos que começaram a ser desenvolvidos com pessoas com diabetes em sala de musculação. Então começou a se mostrar benefícios que muitas vezes não eram vistos no trabalho que geralmente era recomendado, que era o trabalho aeróbio, que era a pessoa andar, pedalar, correr, esse tipo de coisa. Né? Comparando com o exercício de força. Porque aí a gente entra no quê? Uma situação que é chamada de caracterização do exercício que a gente vai fazer. Então, para cada tipo de exercício, a gente tem aí uma situação que ela é específica. Então, que nem na musculação. Na musculação você não vai pegar fazer um exercício, por exemplo, você vai pegar o exercício e vai ficar lá fazendo exercício um tempão. Né? Vai ficar fazendo o quanto você consegue fazer.
Isso não é comum em sala de musculação. Como você está trabalhando contra uma resistência, normalmente se coloca um número de repetições para você fazer, ou um período de tempo para você executar aquela força. E depois você precisa de um período de recuperação. Então, esse tempo de estímulo gasta bastante energia e na hora de recuperar gasta menos energia. Isso é normal acontecer. Só que a resposta na glicemia, ela acaba sendo diferente. Então, uma coisa que a gente precisa entender tendo diabetes, primeiro, que o exercício vai te ajudar. Segundo, o que é recomendado? Que você procure um exercício que você goste. Só que muitas vezes chega algum momento da nossa vida em que nós temos diferentes objetivos. Por exemplo, hoje você teve o diagnóstico de diabetes, você está acima do peso, você quer normalmente começar a ajudar no controle metabólico, precisa perder peso, vou fazer o trabalho aeróbio, eu saio para caminhar todos os dias. Tudo bem. Só que o caminhar ele vai te ajudar a controlar o diabetes? Sem dúvida alguma vai, porque qualquer exercício que a gente fizer, ele vai ajudar a remover a glicose do sangue e lembra que eu falei que quando a gente é em repouso, precisa a insulina sinalizar lá o receptor para tirar a glicose do sangue? Todos os grupos musculares que a gente usa fazendo exercício, depois do exercício, ele fica sensibilizado. Isso quer dizer o quê? Que com pouca insulina sinalizando, se consegue remover uma quantidade adequada de insulina, de glicose do sangue. E isso ajuda a ter aí um bom controle do diabetes, por isso que o exercício ele é indicado. Agora, existe aquela situação das pessoas que muitas vezes estão em repouso ou não estão fazendo exercício, são sedentários há algum tempo e de repente quer colocar o exercício como parte do seu tratamento. Não adianta você ir do 0 ao 100. Quer dizer, eu nunca fiz nada, só que agora que eu estou fazendo, eu já vou começar a correr. Eu vou sair para correr. Porque eu sei que correr eu vou gastar mais glicose no meu sangue. Só que você está preparado para correr? Sua musculatura está preparada para correr? Certamente não. Isso pode te trazer um risco maior de ter algum tipo de lesão muscular. Ou mesmo uma lesão em alguma articulação, por exemplo. Você pode sair para correr e de repente ficar com dor nos joelhos. Então precisa sim ter uma preparação para que seu corpo consiga fazer com que você consiga correr aí por um longo período. Então dentro disso existe todo um planejamento para que você, nesse momento que você está começando a fazer o exercício, você consiga ter um bom resultado. Para o controle do diabetes que seja. O objetivo nosso muda. Muitas vezes você vai perceber e falar, olha, eu corri, comecei a correr quase todos os dias, ajudou a controlar o diabetes, eu percebi que eu emagreci, mas estou percebendo que a minha musculatura está muito fraca. Se a sua musculatura está fraca, você precisa fazer um trabalho de fortalecimento muscular. O correr não vai exatamente te ajudar nisso. Então, essa situação, quando eu falo assim, qual é o melhor exercício? É aquele exercício que vai te ajudar a chegar no objetivo que você tem naquele momento. E os nossos objetivos mudam. Eu usei aqui o padrão que eu vejo muito acontecer nesses anos todos que eu acompanho as pessoas que têm diabetes. A pessoa muitas vezes tem o diagnóstico, precisa lá emagrecer, não está fazendo nada, está muito fraca, então começa a fazer um exercício para tentar ajudar a controlar melhor o diabetes, começa a mudar a composição corporal, quer dizer, perde lá um pouco de gordura, começa a ganhar um pouco mais de massa magra, e em algum momento isso muda. Ele não vai querer mais agora um bom controle de diabetes, ele quer, por exemplo, aumentar mais a força muscular. Ele quer aumentar, ele quer resgatar muitas vezes a própria autonomia. Isso quando a gente é mais jovem, a gente nem passa pela nossa cabeça. Mas conforme os anos vão passando, e muitas vezes as pessoas têm diabetes, não cuidam muito bem do diabetes, não é que não cuida porque não quer cuidar, porque muitas vezes não tem conhecimento suficiente para organizar todas essas informações. Toma um medicamento, evita lá ficar comendo alimentos que sabe que tem mais carboidrato, mas não faz exercício. E aí o que acontece? No processo de envelhecimento vai perdendo força. Perde força, começa cada vez mais a tropeçar, a perder o equilíbrio e a cair. E aí vai ficando com medo. Se fica com medo, então o que faz? Cada vez vai tentar se movimentar menos. Quer dizer, a situação só fica cada vez pior e com isso a pessoa perde a autonomia dela. Então, nesse momento, o que é importante? Começar a fazer trabalho de força com o próprio peso do corpo.
Poxa, eu percebo que eu levanto do sofá, da cadeira onde eu tô, percebo que meu corpo não tem firmeza. Tá bom, então começa a sentar e levantar várias vezes. É uma maneira de você fazer um trabalho de força. Com isso, você vai gastar a glicose do seu sangue, você vai tirar a glicose que está no sangue, vai gastar do músculo, vai tirar a glicose que está no sangue e, consequentemente, vai te ajudar a ter aí um melhor controle de diabetes. Outra situação que a gente tem, que eu estava falando a respeito, é da pessoa, de repente, fazer exercício com muita. Outra situação que a gente tem é a pessoa começar a fazer exercício numa intensidade muito maior do que a que ele está, que é possível para ele. E aí, como a gente sabe que a gente errou nessa questão do quão foi difícil fazer exercício, você percebe que a musculatura fica toda dolorida. E às vezes as pessoas falam assim, né? Isso aí até há uns anos atrás tinha muito isso, principalmente em treinamento de força. Se você não sentir dor, você não vai ter ganho nenhum. Isso não é verdade. Infelizmente, para a gente que tem diabetes, a gente tem que entender o seguinte: como é que o nosso músculo trabalha? Seja você correndo, nadando, saltando, fazendo crossfit, pedalando, né? Não importa o que você está fazendo spinning, né? O músculo, para ele trabalhar, ele tem que ele desliza, uma fibra desliza dentro da outra. É assim que funciona. Então, quer dizer, se você está correndo, está fazendo força o tempo inteiro, o músculo está fazendo isso aqui. E esse movimento, ele faz com que entre as fibras criem pequenas lesões. São pequenos machucadinhos. Isso é fisiológico no nosso corpo. A gente vai fazer o esforço, vai machucar um pouquinho. Depois que você come, descansa, seu corpo vai lá, constrói as proteínas necessárias, repõe a reserva lá de gordura e de glicose lá no músculo e você está pronto para fazer o exercício novamente. É assim que o nosso corpo funciona. Só que muitas vezes o que acontece? Quando a pessoa erra o quanto ele vai fazer o exercício, infelizmente essa quantidade de lesões que acontecem nas fibras musculares, ela acaba sendo muito maior. E aí, o que acontece depois do exercício? A pessoa se sente toda dolorida. Isso para a gente que tem diabetes é muito, muito ruim. Porque toda vez que a gente tem algum tipo de machucado, algum tipo de inflamação que vai acontecer com o músculo por conta de ter machucado demais, o nosso corpo, para resolver essa situação, ele começa a liberar um hormônio que é chamado de cortisol. E o cortisol, uma das funções dele é sim ajudar a diminuir os processos inflamatórios no nosso corpo, mas por outro lado, ele é um hormônio que faz o fígado mandar mais glicose para o sangue. Aí já é um ponto de alerta para nós que temos diabetes, porque o que a insulina faz? Ela faz exatamente o inverso. A insulina remove o açúcar que está no sangue e traz para dentro dos tecidos. Se a gente que tem diabetes, a gente já tem algum tipo de alteração. No meu caso, tem diabetes tipo 1, tem que ficar aplicando insulina, não tem outro jeito. Então, a gente já tem uma alteração na quantidade adequada de insulina. Se você erra no exercício, vai causar inflamação. Essa inflamação faz aumentar a liberação de hormônio cortisol, e o cortisol vai fazer o quê? Com que o fígado fique mandando muito mais glicose para o sangue. E isso vai atrapalhar o tratamento do seu diabetes. E nós, com o diabetes descompensado, quer dizer, numa situação que a nossa glicemia fique muito tempo ali acima de 180 miligramas por decilitro, o nosso corpo ele também vai sofrer aí situações aonde vai ficar prejudicado a possibilidade de refazer essa síntese proteica. Porque numa situação dessa de maior situação de inflamação, a resistência à ação da insulina também aumenta. Então, quer dizer, aumenta lá o cortisol, aumenta a quantidade de glicose no sangue e ainda assim aumenta a resistência à ação da insulina. Quer dizer, vai precisar de mais insulina para poder remover a mesma quantidade de glicose que está no sangue, numa situação de quando não tem cortisol. Então, olha que situação complexa que a gente pode ter, simplesmente porque quis fazer o exercício e não soube exatamente como dosar essa quantidade de exercício que ia fazer. Então, uma coisa que é muito importante é entender que para controlar o diabetes, fazer exercício ou fazer atividade física, como por exemplo caminhar, ele já vai te ajudar a controlar o diabetes, porque ele vai movimento do músculo, gasta a glicose, tira a glicose do sangue e diminui a sua glicemia. É isso que vai acontecer. Ponto. Agora, eu quero fazer o exercício, eu vou controlar meu diabetes melhor, mas eu também quero, por exemplo, aumentar a minha velocidade.
Eu quero correr cada vez mais rápido. Então, para isso, você vai ter que fazer treinos específicos. E para que seu corpo suporte esse estímulo específico, é necessário que você tenha, de primeiro momento, qual condição física você tem hoje para fazer isso. Isso precisa ser medido. E quem faz isso? O profissional de educação física. Então, o profissional de educação física vai fazer uma avaliação física com você, alguns testes de força ou de velocidade, o que for necessário, para saber que grau de condicionamento físico você tem. Aí, com base nisso, vai se determinar aí um percentual de esforço. Percentual de esforço em busca do treino ideal. E o que é o treino ideal? É a gente conseguir fazer o exercício hoje, fazer a glicemia baixar, ficar cansado, transpirar, isso é extremamente importante para o nosso corpo. Depois você vai se alimentar, descansar e no outro dia você está pronto para fazer exercício de novo. Isso é o treino ideal. E quando a gente consegue isso? Quando a gente dá o estímulo de acordo com a nossa condição física. Além disso, ainda existe, quando a gente fala de exercício para quem tem diabetes, aí fala, eu tenho diabetes, qual o melhor exercício? É necessário que seja feita uma investigação, ou se mesmo que você resolva fazer exercício sozinho, você tem que entender, às vezes, se você tem ou não a presença de alguma complicação crônica do diabetes. Então, por exemplo, se você já tem uma complicação microvascular, você tem lá retinopatia diabética, por exemplo. A retinopatia, a gente sabe que ela tem várias classificações. E dentro dessa classificação que você tem, é importante que você converse com o seu oftalmo para que ele te explique direitinho em que grau que você está e qual é a recomendação dele em relação ao exercício. Porque em uma situação onde se tem uma retinopatia proliferativa grave, há um maior risco de sangramento da retina, por exemplo. E aí qual o grande problema disso? De repente você vai para uma sala de musculação, fazer lá um exercício de força, porque você quer um trabalho de hipertrofia, você quer aumentar a sua força muscular. E muitas vezes existem momentos no planejamento do trabalho de força que a gente acaba trabalhando com intensidades muito altas. E essas intensidades altas, naturalmente, aí você já, algum momento da sua vida, você já deve ter feito isso, que eu vou falar agora. Que é quando a gente vai fazer muita força, o que a gente faz? A gente trava a respiração. Já percebeu isso? Você vai pegar muita força, você está percebendo, você está fazendo muita força, está escapando, o que você faz? Você trava a respiração. E esse travar a respiração para produzir força é um recurso que o nosso corpo usa, só que toda vez que a gente faz isso aí tem um nome, é chamado de manobra de Valsalva. Então você enche o pulmão, trava e vai lá fazer força. Essa manobra de Valsalva, ele acaba fazendo com que a pressão interna no nosso organismo ela aumente. E esse aumento na pressão pode provocar, no momento de um trabalho de força, para o indivíduo que tem diabetes e junto tem uma complicação crônica do diabetes, que é o que eu falei da retinopatia proliferativa grave, um sangramento na retina. Isso, claro, ninguém quer que isso aconteça. Só que é importante que você entenda para a diabetes, o tipo de diabetes que você tem. Para o bom controle do diabetes, você precisa fazer atividade física ou exercício físico. Então, o primeiro passo é: minha diabetes está descompensada, eu não tenho ideia do que eu vou fazer, eu preciso fazer exercício, eu preciso me movimentar, mas eu não sei o que eu vou fazer. Pelo menos tente caminhar todos os dias. Isso já vai te ajudar. Caminhar por quanto tempo? Por um tempo que você perceba que para você, tentando caminhar rápido, o rápido, que seja rápido para você. Porque é diferente a gente pegar uma pessoa, por exemplo, com diabetes, uma pessoa magra, mais jovem, e falar para ele caminhar, ele vai fazer passadas super largas e vai ficar caminhando lá uns 40 minutos, até ele perceber que começou a ficar um pouquinho cansado. Agora, se você pega uma pessoa mais idosa, bastante acima do peso dela, tá lá gordinha, tem muitas vezes já alguma dor no joelho, dor no quadril, dor nas costas. Para ele caminhar, o rápido dele vai ser muito diferente do que esse primeiro exemplo. Segundo, o que vai acontecer? Ele vai andar certamente por um período menor. Por quê? Ele está com a musculatura enfraquecida,
está com uma carga muito grande para poder ser transportada, né, com ele está andando, ele está com aquele monte de gordura, tá acima do peso, então vai ter que fazer força, não tem jeito. Só que se para essa pessoa 10 minutos, 15 minutos foi o suficiente para ele se sentir cansado, ótimo, está bom. E para o outro que eu falei, que é magro, mais jovem, né, andou 40 minutos, também está bom. Então o primeiro passo é esse, é fazer com que o exercício entre na sua rotina diária. Exercício ele passa a ser medicamento. Então, acorda lá de manhã, toma um medicamento, aplica insulina, controla a sua alimentação o dia inteiro e também em algum momento do seu dia aí, coloque o exercício físico para ser feito. Isso faz parte da sua rotina? Faz. Conseguiu controlar o diabetes? Porque uma coisa a gente tem que entender, quando a gente fala de exercício, para quem tem diabetes, a gente tem dois momentos. Não adianta você, por exemplo, eu gosto de musculação, eu quero fazer trabalho de hipertrofia muscular. E o seu diabetes está todo bagunçado. Isso aí não vai trazer resultado, por mais que você treine. Porque para a gente que tem diabetes, a gente precisa manter a nossa glicemia no alvo a maior parte do tempo. Acima de 70 miligramas e abaixo de 180 miligramas por decilitro. Então você não pode ficar nem hiperglicêmico e nem hipoglicêmico. E por que isso é importante? Porque dessa maneira, além de pro tratamento a gente diminuir o aparecimento de complicações crônicas do diabetes, nós também teremos, durante o exercício, uma resposta metabólica muito parecida com aquele indivíduo que está fazendo exercício e não tem diabetes. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. Por isso que é tão importante quando a gente tem diabetes e vai se exercitar, ou vai caminhar, vai fazer movimento com seus músculos, meça a sua glicemia antes de começar a fazer exercício. Isso é extremamente importante, porque o exercício ele vai tirando a glicose do sangue. Só que quando a gente começa a fazer exercício, muitas vezes a gente não tem a menor ideia de quanta glicose vai sair do sangue, em quanto tempo isso vai acontecer. Então, de primeiro momento, é importantíssimo medir para saber quanto está. Aí eu medi, está 200 e alguma coisa. Ah, está hiperglicêmico, tá alto, tá bom. Então, o risco de fazer hipoglicemia ele já caiu. Isso aí já é um primeiro momento. Agora, eu vou começar a fazer exercício. Nossa, está 98. 98, se você não conseguir fazer um exercício com uma intensidade alta para poder liberar bastante glicose lá pelo fígado, consequentemente, você vai tender a ficar com a glicemia rapidamente abaixo de 70 miligramas por decilitro. Às vezes depois de 10, 15 minutos que você começou a fazer exercício. Isso aí te leva para um quadro de hipoglicemia. E a hipoglicemia é algo extremamente ruim para nós que temos diabetes. Nós sempre entendemos que a glicemia alta é ruim, sim. A médio e longo prazo, ela é também ruim para o nosso sistema. Mas a hipoglicemia também é ruim. A hipoglicemia ela é muito perigosa, porque dependendo do grau de hipoglicemia que você faz, por exemplo, quando a gente tem hipoglicemias, né, com níveis menores do que 50 miligramas por decilitro, tem muitas pessoas que muitas vezes convulsionam por conta disso. Tem pessoas que ficam meio fora do ar, não fala nada com nada, parece um indivíduo embriagado. E numa situação dessa, sua coordenação motora fica toda comprometida. Então, fazendo hipoglicemia, por exemplo, se você está na rua, está numa via pública, você pode, de repente, calcular mal o tempo do carro, por exemplo, para atravessar a rua e ser atropelado. Isso é muito perigoso. E a hipoglicemia ela é perigosa também para o nosso organismo. Porque como a hiperglicemia ataca os nossos órgãos, os nossos vasos, a hipoglicemia também ela traz um transtorno muito grande no nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar rapidinho, porque a ideia não é falar de hipoglicemia aqui, mas só para você ter uma ideia do que acontece. Quando a nossa glicemia cai demais, a nossa frequência cardíaca aumenta. Se aumenta a frequência cardíaca, o coração está batendo mais rápido, ele está mandando mais sangue para o sistema. Isso, consequentemente, tende a aumentar a nossa pressão arterial. Quem tem diabetes, aí já fez hipoglicemia e mediu a pressão depois de um momento de hipoglicemia, o que você vê? Que a sua pressão aumentou. E ela aumenta por conta disso. Isso é um dos primeiros problemas que a gente tem. Porque se você não tem hipertensão, tudo bem, teve um pico ali de aumento da pressão e depois ela volta ao normal. Mas para quem é hipertenso, numa situação de hipoglicemia, aumenta a pressão arterial e isso é muito perigoso para essa pessoa. Além disso, existe, para o nosso coração, né, trabalhar de uma maneira cadenciada, vem o estímulo do sistema nervoso.
E quando a gente faz hipoglicemia, essa comunicação entre o sistema nervoso, né, o nosso cérebro e o nosso coração, também vai ficar abalada. E pode acontecer de você ter o que é chamado de arritmia cardíaca, quer dizer, ou extrasístole. Em algum momento, aquele tum-tum, tum-tum que a gente, né, conhece, né, tão familiar nosso, do nosso coração trabalhando, ele pode ter ali um momento de quebra desse ritmo. E isso é muito perigoso. Além disso, existem umas outras alterações, que é diminuir também a capacidade das nossas artérias em ampliarem o diâmetro delas. Então, em hipoglicemia, a tendência natural é o vaso ficar menor. Se ele fica menor com o coração mandando mais sangue, aumenta a pressão. Então, aumenta o risco aí da pessoa vir a ter algum infarto, ou muitas vezes aí até algum derrame, né? Um AVC, algum problema assim. Então, são situações muito perigosas para nós que temos diabetes e fazemos hipoglicemia. Então, para a gente que tem diabetes, é importante evitar fazer hipoglicemia e evitar fazer hiperglicemia também. Por isso, hoje se fala muito de manter a glicemia no alvo. Apesar de ser um valor diferente daquelas pessoas que não têm diabetes, mas você mantendo abaixo de 180 e acima de 70, na maior parte do tempo, você vai conseguir fazer o seu corpo funcionar de uma maneira muito parecida com aquelas pessoas que não têm diabetes. E isso, sem dúvida alguma, é algo muito positivo para a gente. Então, em relação ao exercício, nós temos que entender, primeiro, começar a fazer o exercício buscando como objetivo inicial o controle do diabetes. Então, eu tenho que me movimentar, procura algo que você goste no início, não tem problema, mas depois tem que ajustar a cada período o que você está querendo para aquele momento. Ah, eu quero aumentar a força. Você quer aumentar a força, você tem que fazer trabalho de força muscular. Não adianta ficar correndo. O correr não vai aumentar a sua força. Né? Ou o inverso também. Eu quero aumentar a minha velocidade de corrida. Não adianta ficar fazendo musculação. Você vai ter que correr para isso acontecer. E hoje, os trabalhos, né, têm mostrado que quando a gente associa no mesmo treino uma parte do treino sendo feita com exercício aeróbio, quer dizer, essa parte de correr, de pedalar, ou mesmo nas academias, a gente vê, tem lá um aparelho que chama elíptico, né? Tem aqueles simuladores de subir escada, não importa, qualquer tipo esses tipos de exercícios, ciclo ergômetros, a bicicleta ergométrica, esteira, esses exercícios, eles vão sim ajudar bastante essa parte cardiovascular, quer dizer, ajudar o coração a trabalhar melhor, a mandar sangue mais rápido para o sistema, e os grupos musculares que estão trabalhando ali naquele momento, que eles, a hora que você começou a fazer exercício até o final, eles não param, estão o tempo inteiro trabalhando. Então eles estão gastando também a glicose que eles têm e, consequentemente, está removendo bastante glicose do sangue. Então, para esse tipo de exercício, normalmente quando você mede a glicemia antes e mede no final, tem uma diferença grande entre a medida que você fez no começo do exercício e a que você fez no final do exercício. Só que, por outro lado, esses exercícios, eles não vão ajudar muito, por um exemplo, a aumentar a sua força. Eles não vão ajudar muito a estimular a síntese proteica no nosso corpo. Diferente do que acontece quando a gente faz exercício de força. Então, os trabalhos hoje eles têm mostrado o quê? Que você fazendo exercício aeróbio, junto com exercício de força, ele sim vai ajudar a ter um melhor controle no diabetes. Porque você, quando faz exercício de força, você tem uma diminuição na glicemia menor, por conta do que eu falei anteriormente, falei da caracterização. Quer dizer, você faz o exercício e gastou energia, tirou lá a glicose do sangue. Depois você descansou um período, parou de tirar a glicose do sangue. Fez de novo o estímulo, tira a glicose do sangue. Descansou, para de tirar a glicose do sangue. Então esse estímulo de tirar e parar, né, do movimento, ele também reflete na nossa glicemia e, consequentemente, o valor que a gente tem de glicose no sangue, ele acaba ficando menor quando a gente compara com aquele exercício que é o exercício aeróbio. Então, mediu antes, mediu no final do exercício aeróbio, diminui mais. Mediu antes de fazer lá musculação, exercício de força, mediu no final, ele tende a diminuir menos. Isso é natural acontecer. Mas quando a gente junta os dois na mesma sessão de exercícios, cada um contribuindo de uma maneira, a somatória dos dois, eles trazem resultados muito, muito bons para o tratamento de quem tem diabetes. Então,
é sempre importante que você, para o seu tratamento, né, do diabetes, entenda que o exercício que você vai fazer tem que envolver isso aí. A recomendação, né, atual para a população de uma maneira geral com relação a exercício é você fazer exercício com característica aeróbia, exercício de fortalecimento muscular, exercício de alongamento, pelo menos 2 vezes na semana. Então, sempre são exercícios que cada um tem a sua característica e que eles vão sim ajudar você a ter uma saúde melhor. Porque o nosso músculo, para ele ter saúde, a gente tem que lembrar que ele precisa sim contrair e produzir força, mas ao mesmo tempo ele também precisa se alongar. Então não adianta nada a gente fazer coisas que só alongam o músculo ou exercícios que só fazem o músculo se contrair. Então, consequentemente, a gente precisa sim automaticamente levar isso em consideração. Quer dizer, a gente precisa associar os exercícios. E o exercício ele tem que ser feito de acordo com o seu objetivo. Quer dizer, o que você quer com aquele exercício? E ele sim deve ser feito de acordo com a sua condição física. Caso contrário, não tem como a gente ter um bom resultado. E independente de qual seja o seu objetivo, o importante é manter a glicemia no alvo. Dessa maneira a gente consegue resultados aí excelentes, não só para o nosso tratamento de diabetes, que vai trazer resultados para a nossa saúde, como também para o nosso rendimento dentro do esporte ou da atividade que você queira aí participar. Isso aí não tem problema de você escolher algo que você gosta. Isso é importante, mas a gente tem que lembrar que sim, o trabalho de força junto com o trabalho aeróbico, ele é extremamente importante para a gente ao longo do tempo, né? Principalmente quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a entender melhor esse tipo de coisa. E para você que muitas vezes tem um filho pequeno, uma filha pequena, né, com diabetes, é muito comum a criança, hoje, por exemplo, ele fala, eu quero fazer judô. Tá bom, ele vai ficar um período ali fazendo judô. Daqui a pouco ele fala, não quero mais, eu quero fazer natação. Daqui a pouco ele quer andar de skate. E isso faz parte do nosso processo. A criança está vivendo, ela está aprendendo. Então é importante que ela tenha estímulos diferentes, sim. E quanto mais estímulos diferentes ela tiver, melhor é. Porque o registro que o cérebro dela vai ter em relação a produzir movimentos, né, que é o registro motor que a gente chama, ele vai ser muito rico. E, consequentemente, se essa criança, de repente, escolher, né, seguir a carreira esportiva, ser um atleta de alto rendimento, dentro de qual modalidade ele esteja, certamente todo esse histórico que ele teve de aprendizado motor vai ajudar a ter um melhor rendimento. Então, sempre a gente tem que entender que quando a gente vai fazer o exercício, claro, o exercício que você mais gosta, ele é sempre muito mais bem-vindo, porque vai ser mais difícil, né? A gente faltar na aula ou deixar de fazer exercício, deixar lá para fazer depois e passa o dia e acaba não fazendo. Então é importante sim encontrar algo que você goste, mas dentro do que você gosta, também colocar um programa de exercícios que seja importante para te manter com um bom controle do diabetes e que te preserve o seu corpo, porque senão não adianta a gente tentar aí exercício. Então, quando se fala de exercício para quem tem diabetes, qual é o melhor exercício? As recomendações são muito claras nisso, elas colocam, escolha um exercício, uma atividade física lá que você goste de fazer. Esse é o primeiro ponto, que eu concordo, porque se você vai fazer algo que você não gosta, você vai acabar desistindo. Vai fazer por um período e vai desistir. Só que existe também uma outra situação, agora falando como profissional da educação física. Se você quer ganhar força, você não vai conseguir ganhar força correndo. Você vai precisar ganhar força fazendo trabalho em sala de musculação, fazendo trabalho com o peso do próprio corpo, fazendo trabalho resistido, com elástico, com pezinho, com livros que você tem em casa, ou mesmo essas garrafas de produto de limpeza, encher de água, encher de areia ali, algo que sirva como resistência. Caso contrário, você não consegue ganhar força. Você pode até ganhar força na corrida, por exemplo, de maneira específica, mas é uma coisa muito específica, né, dentro do treinamento, de repente você correr, não sei se vocês já viram algumas vezes, algumas pessoas às vezes correndo, né, pessoal que corre nos parques, de repente a pessoa está correndo lá, arrastando um pneu com ele. Você fala, puta, cara doido, né? Não é isso, é que ele está fazendo um trabalho de força específico para ele ter força para correr.
né? É uma coisa específica da corrida. O que eu estou falando da força é uma força generalizada para manter a sua autonomia, né? E claro, te ajudar no seu rendimento também dentro do esporte que você esteja. Por isso que veio, né, a ginástica funcional, ela é bastante importante nesse sentido. Então, dependendo do objetivo que você tenha, às vezes a gente tem que colocar o exercício que a gente gosta e associar um exercício, um programa de exercício, que seja adequado para aquele objetivo que você quer. Caso contrário, a gente acaba não conseguindo aí resultado, né, porque a gente está querendo, tá bom? Então, eu acho que a mensagem que eu queria trazer para vocês na live de 20 de hoje era essa. Eu quero agradecer, né, que eu fiz lá umas caixinhas de pergunta, eu fiz uns posts lá no Facebook também, eu pedi para que as pessoas que tivessem dúvidas, né, encaminhassem as dúvidas, então eu vou responder, né, para vocês, eu avisei que eu ia responder aqui durante a live, então eu vou responder para vocês, e eu vi aqui também que teve alguém que colocou aqui um comentário e fez aqui uma pergunta, eu já te respondo também, tá bom? Adriana, né? Tá bom, Adriana? Só um momentinho aqui, eu já te respondo também. Então vamos lá. Ó, eu quero agradecer aqui a pergunta que foi feita pelo Adair Soares. Ele colocou assim, ó, faço musculação e pedal. Né? Então, quer dizer, ele faz o trabalho aeróbio e faz o trabalho de força, que pra gente que tem diabetes realmente é algo que é recomendado. É legal, Adair, continue assim, que eu acho que você está aí no caminho certo. E daí ele pergunta assim, qual o melhor suplemento para ter resistência e ganhar massa sem descontrolar a glicemia? Então, a gente sabe que quem treina, muitas vezes, não consegue, através da alimentação, conseguir consumir, né, ou fornecer para o organismo todos os macro e micronutrientes que são necessários para a gente poder manter o nosso nível de condicionamento físico. Só que aqui, dentro da sua pergunta, a gente tem que entender, lembra que eu falei da caracterização dos esportes? Então vamos lá. Para musculação, muitas vezes é comum as pessoas associarem a algum suplemento proteico. O que você, como diabético, tem que entender em relação a isso? O mais importante, o que eu recomendo, né, inclusive para os meus alunos, para ver se realmente há necessidade de suplementar, porque a gente tem que entender o seguinte, o suplemento, o que é? O nome mesmo já diz, né? A gente vai fornecer o que está faltando. Então assim, ó, eu tenho uma rotina, a minha rotina diária é muito difícil para eu conseguir me alimentar direito, e uma hora eu treino em um horário, outra hora eu consigo treinar em outro, e isso me atrapalha, então talvez você precise realmente de um suplemento. Esse é o primeiro ponto, que é se precisa ou não. Vamos colocar que sim, você precisa de um suplemento. Você vai precisar do quê? De um suplemento proteico. Os suplementos proteicos, nós que temos diabetes, a gente tem que ficar atento se a sua nutricionista recomendar, muitas vezes vai te ajudar nisso também, mas é importante que você compre um que tenha uma baixa concentração de glicose, que tenha uma baixa concentração de carboidrato, porque apesar do suplemento ser proteico, ele normalmente tem uma quantidade lá de carboidrato, porque a gente precisa também de carboidrato para gerar energia no sistema para fazer síntese proteica. Então não adianta entupir o corpo de aminoácidos lá de proteína para formar proteína se não tiver a base da energia, que é a glicose junto com os ácidos graxos lá, com a gordura. Então tudo isso é importante com relação à parte de suplementos. Mas de primeiro momento, o que você tem que ficar atento? Se aquele suplemento que você está comprando, que a sua nutricionista lá te recomendou, ver se ele não tem uma grande quantidade de carboidrato. Porque se tiver, e você tiver diabetes tipo 1, ou diabetes tipo 2, que você é insulinizado, mas vai ter que usar insulina rápida aí para poder fazer a contagem de carboidrato e evitar que essa quantidade de glicose que tem ali no suplemento possa impactar no seu tratamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu acho que é mais importante aí nessa questão do suplemento. Se você vai consumir um suplemento proteico que você não precisa, entenda o seguinte, você resolveu que você vai usar o suplemento, independente de você precisar dele ou não. Você não está precisando. O que vai acontecer? A gente tem que lembrar que dos macronutrientes que a gente consome, carboidrato, proteínas e gorduras. Dos carboidratos, 100% do que a gente comeu vai ser convertido em glicose.
das proteínas de 30% a 60%. Dependendo do tipo de proteína, mais da metade dela vai ser convertida em glicose. E da gordura em torno de 10%. Claro que cada um dentro do tempo que a gente tem aí para digestão e absorção desses nutrientes, mas eles vão impactar na glicemia. Porque é muito claro para a gente que tem diabetes, todo mundo sabe, carboidrato é ruim. Não é que é ruim, é que o que você comer lá tudo vai virar glicose no seu sistema. Então por isso que a gente precisa tomar cuidado com a quantidade que está comendo de acordo com a sua glicemia. Agora, de repente você fala, eu faço dieta low carb, tá? Tudo bem. Só que se você começar a compensar demais com um suplemento proteico, vai ter uma quantidade muito grande de aminoácidos no sistema. E se o corpo não for estimulado a absorver esses aminoácidos para formar proteína, consequentemente, uma boa parte desses aminoácidos eles vão ser convertidos em glicose pelo fígado. E isso vai impactar de maneira negativa a sua glicemia. Por isso que eu falei que o mais importante de tudo é, primeiro, fazer um cálculo do que você está comendo, quanto você está gastando com os treinamentos, para ver se realmente você precisa suplementar. Porque tem esses dois problemas. Se for suplementar, usar um suplemento proteico que tenha pouca glicose na concentração, lá tenha baixo teor de carboidrato, e tomar cuidado para não consumir uma quantidade muito exagerada de suplemento proteico, porque esse monte de aminoácidos circulando no sangue, junto com os aminoácidos com a proteína que você comeu, vai fazer com que haja um aumento na transformação desses aminoácidos em glicose pelo fígado, e isso pode atrapalhar o seu tratamento. Dentro da sua outra pergunta, foi que você falou do suplemento para ganhar força, ganhar massa muscular, e o suplemento para aumentar a resistência. Suplemento para aumentar a resistência, certamente você está falando isso por conta de você pedalar, eles normalmente são suplementos proteicos. Né? A gente tem aí no mercado, por exemplo, a maltodextrina, que ela é bastante utilizada, porque ela é modificada, né, enzimaticamente. Então, apesar de ser um carboidrato simples, por ela ser modificada enzimaticamente, ela vai quebrando vagarosamente, né, a cadeia de carbono. Então, a maltodextrina, você vai consumindo ela vai chegando aos poucos no sistema. Mas para a gente que tem diabetes, é bom que você, a cada período, pare de pedalar um pouquinho, faça a medição da glicemia para ver se é necessário suplementar ou não, sempre com o objetivo de manter a glicemia dentro do alvo. Então, espero que eu tenha conseguido responder sua pergunta. Se caso eu não respondi, pode mandar um direct aí, ou mesmo pelo Facebook lá depois que eu respondo aí para você, sem problemas. E a Margarida também mandou uma pergunta, Abdias, né? Que ela tinha perguntado quais são os melhores exercícios, né? Os exercícios, de uma maneira geral, como eu falei, o que é recomendado? Os melhores são exercícios aeróbios, exercícios resistidos e exercícios de alongamento, de flexibilidade, de equilíbrio. Todos esses exercícios, eles são importantes para que a gente faça. Só que vai depender em que momento. Por exemplo, eu estou com as pernas muito fracas. Não adianta você fazer exercício de equilíbrio agora. Você precisa primeiro fazer exercício de força. Na hora que você tiver um pouco mais de força, você aumenta a quantidade de exercício aeróbio que você está fazendo para depois fazer um trabalho de propriocepção aí e melhorar o seu equilíbrio. Então, são situações, por isso que nesses momentos é importante você ter a orientação de um profissional de educação física e de um profissional de educação física que entenda os efeitos do exercício também nas respostas glicêmicas aí de quem tem diabetes, tá bom? Então, assim, por recomendação, o exercício aeróbio resistido, eles são os principais. Se você não tem condição, né, tá parada há muito tempo, não tem muita resistência, isso tem que ser trabalhado ao longo do tempo, e normalmente cabe aí a orientação de um profissional de educação física para te ajudar, tá bom? A Naila Castro, ela fez uma pergunta aqui que fugiu um pouquinho da nossa aula, mas eu acho que tudo é informação e é legal a gente responder, que ela perguntou assim, de como se manter mais tempo no alvo sem o uso do sensor, né, do Libre. E que ela falou que o filho dela, ele não está mais aceitando porque ele está sentindo muita dor no momento da aplicação. Então, eu acredito que ela não colocou a faixa etária do filho dela, mas eu acredito que seja uma criança, né, e realmente criança com o bracinho pequenininho ali, a agulha realmente, quando entra, ela assim causa um desconforto, então por conta disso. A única maneira que a gente tem de monitorar
a nossa glicemia é através da leitura no interstício, feita pelos monitores, né, ou pelo Libre, ou pelo sensor das bombas dos sistemas de infusão, do sensor da bomba de insulina, ou então medindo a glicemia capilar. Se não está se usando o sensor, consequentemente vai precisar compensar fazendo mais medições de glicemia capilar. Então, a situação é, aplicou a insulina, vê lá o tempo de ação dessa insulina, vê onde teve o pico máximo dessa insulina, mede a glicemia. Caso necessário, faça uma nova aplicação. Terminou o tempo de ação da insulina, vai lá de novo, faz a medição, faz o acompanhamento. Não tem outra maneira. Os recursos que nós temos atualmente são a medida da glicemia capilar, que é uma medida direta. Então, quer dizer, você pega realmente a concentração de glicose que está ali no sangue, mas ela te dá uma medida pontual. A gente não sabe se aquele valor que aparece ele está subindo ou está descendo. Com isso, aí os sensores, que é uma medida que é feita no interstício, né, tem esse atraso fisiológico que a gente conhece no valor da medida, mas a gente consegue ter uma referência. Eu medi agora a glicemia no sangue, deu lá 120. No sensor, não importa quanto está marcando, mas você começou a subir. Então, pode ter certeza que aquele 120 aumentou. Porque para aparecer no sensor, primeiro vai aumentar no sangue, aí aparece no sensor. Ou vai diminuir no sangue, depois aparece no sensor. Quando a gente só tem um dos recursos, é importante sim medir a glicemia capilar aí mais vezes, caso não esteja usando aí o sensor, tá bom? Essa é a única maneira aí que a gente tem de monitorar a nossa glicemia. A gente não tem outro recurso, não dá para a gente saber, a não ser quando a gente está em situações extremas. Em hiperglicemia, normalmente hiperglicemias já mais distantes de 180, geralmente acima de 250, que aí mexe com a parte metabólica, traz algum desconforto. Ou então, quando está fazendo episódios de hipoglicemia. Aí sim, a gente sabe que tem aí alguma coisa errada. Mas para manter a glicemia no alvo, se não está usando o sensor, mais vezes fazendo a medição aí da glicemia capilar, tá bom? Então vamos lá, Adriana. Boa noite para você também. Sei que será um conjunto aí de fatores para estar por estar pré-diabéticos, tá? O que caracteriza aí mais a glicemia de jejum ou a glicada? Eu em jejum 104 e 5,8% aí da glicada, tá? São situações, na verdade, são medidas que são diferentes, apesar de estarem correlacionadas. Então vamos lá. A glicemia, a hemoglobina glicada, a hemoglobina é uma hemácia no nosso corpo, é um glóbulo vermelho que transporta oxigênio, CO2, transporta também o mineral ferro no nosso sangue. E ela está circulando ali junto com outros nutrientes ali que estão no nosso sangue. E um deles é a glicose. Então o que acontece? A glicose ela se liga na hemoglobina. E a partir do momento que a glicose se liga à hemoglobina, ela não se desliga mais. Então, por isso que a gente fala assim, quando mede a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é aquele teste que é feito para medir na primeira camada da hemoglobina quanto de glicose tem ali. E hoje existem aí os padrões, o que é normal, menos do que 5,7%, se for acima de 5,7%, até 6,4% de glicação da hemoglobina, né, da glicose na hemoglobina, quer dizer, dessa ligação da glicose na hemoglobina, a gente tem aí o que se identifica um distúrbio no metabolismo da glicose, que ainda não dá a característica de diabetes, né? Porque no diabetes é a glicemia de jejum, maior ou igual a 126, ou então a qualquer momento do dia, valores maiores ou iguais a 200 mg por decilitro. Pela hemoglobina glicada, hoje a gente consegue identificar que já está tendo algum distúrbio no metabolismo da glicose, quer dizer, o valor da glicemia não está dentro do normal, mas também ainda não atingiu o valor de ser diabético. Se nada for feito, natural é progredir para o diabetes. Então, são medidas que são diferentes. O que acontece com o diabetes? Existe, quando se tem esse distúrbio no metabolismo da glicose, a gente tem duas alterações aí. Uma que é chamada
glicemia de jejum alterada, que é o que você aparentemente está apresentando aqui, que é 104, né, miligramas por decilitro, e o que eu deveria estar em 8 horas de jejum, valor menor que 100. Então você já está apresentando glicemia de jejum alterada. Só que existe também a intolerância à glicose, né? A intolerância à glicose, a tolerância à glicose diminuída. Quando a gente consome alimentos com carboidrato, essa glicose ela vai para o sangue. E ela tende a aumentar a concentração de glicose no sangue. Quem não tem diabetes, o corpo vai equilibrar isso, aumentando a liberação, né, a produção e a liberação de insulina no sistema, para manter o valor menor que 140 miligramas por decilitro. Agora, se o valor que você está atingindo depois de comer, né, que é a intolerância à glicose aí diminuída, vai ficar valores acima de 140. E cada vez ele vai se distanciando mais. Pela hemoglobina glicada, a gente consegue identificar que está tendo já distúrbio no metabolismo. Quer dizer, em jejum já não está mais no valor adequado, está acima de 100. Então, certamente, depois da refeição, também está ficando acima de 140. Por isso que impacta na hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada, ele é um exame que ele dá para a gente o tempo mais ou menos da hemácia, lá, que é de 3 a 4 meses, e dentro desse período a gente consegue ver o quanto de glicose se ligou na hemoglobina. Então, se tem algum valor que está acima do que é recomendado, do que é referência, no seu caso aí está 1% acima, já está mostrando que está tendo já distúrbio no metabolismo da glicose, por isso que você certamente já está sendo tratado aí como sendo pré-diabética. A vantagem que você tem, né, que eu falo você, porque no meu caso já não tem mais jeito, mas a vantagem que você tem é que nessa situação que você está, o que mais tem funcionado para evitar que você progrida para o diabetes tipo 2 é a mudança no estilo de vida. Então, você precisa aprender a controlar a sua alimentação, ter uma alimentação mais saudável, consumir menos alimentos que contenham lá gordura trans, uma grande quantidade de carboidratos, e que você consiga, através da sua alimentação, fornecer para o seu organismo todos os macronutrientes e micronutrientes que você precisa para se manter saudável. Além disso, fazer mais exercício físico. Porque o exercício físico, como eu falei hoje, né, bastante aqui na live de 20 de hoje, ele vai ajudar a tirar a glicose do sangue e vai ajudar a manter o receptor sensível por no mínimo 24 horas depois que você fez o exercício. Então o que acontece? Se seu corpo está ficando já com um pouco de dificuldade em fazer a insulina se ligar aos receptores nos tecidos para tirar a glicose do sangue de uma maneira adequada, para não ficar essa glicose concentrada ali no sangue, com o exercício físico e controlando a sua alimentação, certamente você vai conseguir manter esse padrão por um longo período, não precisando evoluir para o diabetes tipo 2 e muito menos tratar o diabetes ou esse distúrbio no metabolismo que você está apresentando com medicamento, que é o que é chamado de remissão do diabetes mellitus tipo 2. Então não é a cura, você tem já uma alteração no metabolismo, mas se você mantiver esse padrão de controlar o que come, fazer o exercício físico, certamente, e manter a sua composição corporal. Né? Se você estiver acima do peso, é recomendado que você diminua um pouco a sua e aumente a massa magra, porque com isso a nossa taxa de metabolismo basal ela aumenta, né? Ela acaba tendo uma efetividade melhor, você vai gastar mais energia mesmo estando em repouso, e com isso você faz com que o seu corpo sofra menos em relação a ter que produzir uma grande quantidade aí de glicose, de insulina, né, para tirar essa glicose do sangue. Então é algo que o que mais tem dado resultado é isso. E se você já está usando, né, algum medicamento aí antidiabético oral, que é comum os médicos hoje já identificarem que está tendo distúrbio no metabolismo da glicose, já prescrever um antidiabético oral para tentar ajudar aí no processo. Você certamente deve continuar com o mesmo comportamento. Use o antidiabético oral, faz o exercício, controla a alimentação. Se você tiver sucesso nisso, daqui a algum tempo você vai começar a fazer episódios aí de hipoglicemia. Então vai ser um momento, certamente, que o médico vai reavaliar e a probabilidade dele remover esse antidiabético oral é bem alta. Então, nessa situação, você muda o seu estilo de vida,
e continua, apesar de ter esse pequeno distúrbio no metabolismo da glicose, sem evoluir para o diabetes mellitus tipo 2. Isso realmente ajuda bastante aí no tratamento, tá bom? E o que é melhor, evita que você progrida aí para o diabetes mellitus tipo 2, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, né, a você que acompanhou aqui mais essa live D20. Se ficou ainda com alguma dúvida, manda aí direct. Se depois você estiver vendo a gravação, né, manda no comentário. Se estiver vendo depois postado no Facebook ou no YouTube, é só colocar no comentário lá também, que eu pego e respondo para vocês assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado, né, a você que acompanhou aqui mais essa live de 20. Se você curtiu esse conteúdo, né, não esqueça de compartilhar com pessoas, né, que você sabe que tem diabetes e que essa informação vai ajudar, porque a ideia aqui é a gente produzir sim informações, né, trazer informações que vão ajudar a gente que tem diabetes a cada vez viver melhor, tá bom? E lembrem-se, né, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, uma ótima semana e a gente se vê na próxima Live D20, no próximo domingo, às 20 horas. Um abraço, até mais!